Votações. Aí. Não é só de vocês, aqui também está tudo trancado. Tá bom. Bom dia, produtivas extraordinárias da nossa comunidade Fortuna. Sejam todas muitíssimo bem-vindas à aula de número 180 da nossa comunidade. Estamos em mais um marco histórico aqui, progredindo e prosperando toda semana com constância. E hoje nós temos mais uma convidada conduzindo a aula aqui na comunidade, a Alana, que é uma especialista em comunicação autêntica. Nós já vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, porque hoje é nosso dia de aprender o que faz as pessoas lembrarem, confiarem e comprarem da gente. Porque muitas vezes nós achamos que essas coisas elas são opostas, quando na verdade elas são consequência uma das outras. Então, vamos entrar no clima da nossa aula, começando com os lembretes das nossas Product News. A nossa campanha do mês de junho está acontecendo para a terapia da empresa. Então, todo mundo que se inscrever na terapia da empresa agora no mês de junho ganha uma sessão bônus com um dos nossos especialistas convidados, ou sobre gestão de performance com o Victor, ou sobre copywriting com a Jaque, ou sobre produtividade cíclica com a Dani. Além disso, no dia 24 de junho, semana que vem, nós temos a nossa Masterclass para planejar o segundo semestre da empresa, que é, assim, uma continuação lógica para quem fez o planejamento anual da empresa pela primeira vez e precisa agora fazer ajustes com base no que foi mudando, e é uma parada obrigatória para quem não fez o planejamento anual, nem o seu e nem o da empresa comigo. Então, recados dados. Vamos agora pegar uma mensagem da nossa Product Box para a aula de hoje. Eu já tirei uma para o bom dia, mas quero pegar uma para o nosso encontro agora. Olha que interessante. Remuneração atrai, mas ambiente é o que retém talentos. E se nós formos conectar com aquilo que a Alana vai nos ensinar, a gente pode dizer que preço atrai, mas é qualidade e alinhamento de valores, de cultura e identidade que retém o nosso cliente com a gente. É muito fácil fazer uma primeira venda porque o produto tem uma oferta irresistível, mas manter clientes assíduos e engajados com a marca e transformar clientes em promotores é um jogo de longo prazo e que envolve muito mais o ambiente do que preços, não é mesmo? Então, conhecendo um pouquinho mais da nossa patrocinadora e professora da aula de hoje, a Alana também já fez outros patrocínios aqui na comunidade, é uma produtiva que faz muitos negócios aqui dentro, e ela é criadora do Método Ímpar, que tem uma escola de comunicação, o Lab, que presta assessoria em forma de acompanhamento individual, e tem também o Take Ímpar, para edições e recortes de vídeos com captação de excelência, já olhando para toda a proposta da identidade de vocês. Afinal de contas, tudo faz muito mais sentido quando nós seguimos uma metodologia. Eu levanto essa bandeira, vocês sabem de que quando nós temos uma metodologia e nós damos andamento em toda a nossa produção, em toda a nossa produtividade, a partir daquela mesma metodologia, tudo vai ficando muito mais simples. Então, os clientes da Alana têm esse benefício de aprenderem a fazer, de terem a assessoria e o acompanhamento da Alana para fazer junto quando necessário, e também de contratarem, de poderem descentralizar a parte da edição para a Alana, também seguindo a mesma lógica. Ela também trabalha com workshops e consultorias personalizadas, também presencialmente para pequenos e grandes grupos, por ser uma especialista em comunicação autêntica. Quando a gente fala de autenticidade, não dá para a gente falar de padronização. A gente precisa justamente de adequação e de personalização para os mais diversos nichos. E na minha percepção, esse também é um diferencial do método da Alana, porque muitos profissionais do marketing não gostam ou não tem a expertise, ou as duas coisas, para trabalhar com quem tem produto físico. E a Alana tem muitos clientes de produto físico, então ela já está super acostumada a fazer captação, até mesmo para confeitarias, para artesãs, então ela já tem esse know-how de trabalhar com produto que não é a mesma coisa que trabalhar com serviço, e isso, na minha percepção, é um grande diferencial do trabalho dela também. Então, aqui nós temos os QR Codes para o Instagram dela, para vocês lembrarem de marcar, quando forem postar que estão estudando com a aula de hoje, até para participar lá do videozinho que eu faço ao final de toda terça. E também o QR Code para falar com ela no WhatsApp, porque hoje ela está liberando 10% de desconto para as produtivas que vierem para um Lab Ímpar. Então, quem está buscando orientação e uma metodologia já validada e
ser conduzida por alguém que fala a mesma língua que a gente, agora é o melhor momento. O Lab tem aulas quinzenais, toda segunda-feira às 9 da manhã, e mais aulas bônus com convidados relevantes a partir das dúvidas dos clientes, inclusive a Letícia Flores, que também é produtiva, recentemente conduziu uma aula lá, e ela também tem mais uma sessão Tira Dúvidas, bem objetiva para as alunas todo mês. Então, no final das contas, é quase que um encontro semanal, além de todo o suporte que ela dá no WhatsApp também, para a gente poder realmente ter acompanhamento, bem naquele melhor estilo que a gente gosta de ter uma referência para poder contar. Então, a Alana é a nossa professora da aula de hoje, mas eu também quis fazer o pit stop aqui do patrocínio para ficar registrado. Por que a Alana está aqui conduzindo essa aula de hoje? Não só porque ela é uma referência na nossa comunidade, mas porque nós já viemos de toda uma estruturação de aulas sobre autoconhecimento, de aulas sobre comunicação e de aulas sobre identidade profissional. Muitas vezes, nós nos conhecemos e nós conseguimos nos comunicar de forma coerente com quem nós somos, e nós estamos começando a desenvolver a nossa identidade profissional, só que essa identidade profissional acaba não traduzindo exatamente ou estrategicamente aquilo que nós sabemos sobre nós. E aí a nossa comunicação se prejudica, porque nós estamos em uma posição, mas nós queremos comunicar uma outra coisa. Então, a Alana vem hoje na aula 180 para nos ajudar a fazer essa conexão entre todas as esferas. E se nós já sabemos que a produtividade ela é construída com excelência, então, quanto melhor nós formos em todos os programas da empresa, mais fácil vai ser nós nos tornarmos produtivas, porque com a orientação de um profissional, o que eu consigo? Eu consigo construir mais resultado com menos esforço. E aí fica muito mais fácil eu ser produtiva. E a Alana é uma referência no que falamos sobre marketing e até antes disso, sobre comunicação autêntica mesmo. Então, os negócios que a gente vai fazendo, especialmente quando a gente fala desse mix entre digital e presencial, eles vêm a partir de uma relação de confiança. Então, não faz sentido nós confiarmos em quem nós não conhecemos. E nas redes sociais, nós muitas vezes achamos que conhecemos as pessoas, quando na verdade não conhecemos. Então, nós precisamos utilizar as redes sociais como veículos de comunicação que se tornem ferramentas do nosso negócio. Só que para fazer isso, nós precisamos de orientação. Caso contrário, nós acabamos virando cópias, caso contrário, nós acabamos não sendo quem nós realmente somos, ou sendo quem nós realmente somos, mas não fazendo negócios. Então, ali, no lembrar, confiar e comprar, acaba que a gente falha na última parte. Inclusive, nós já temos aqui vários retornos de alunas do Lab da Alana falando aqui no chat que realmente a escola entrega aquilo que se propõe. Então, agora, vou passar aqui a nossa tela para a Alana. Se tu tiver coisas para compartilhar, fica à vontade. E pode tocar ficha. Gurias, como vocês já sabem, dúvidas, perguntas, questionamentos para a Alana, podem ir levantando a mão, que ela vai chamando, e a gente vai conversando na aula de hoje. Lembrem de fazer anotações, porque é claro que vocês vão ter tarefas depois da aula, né? Na verdade, não só depois da aula, mas deixa para a gente começar agora. Muito, 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 muito obrigada por toda essa recepção maravilhosa. Amei o pitch. É sobre isso, né, gente? A gente tem que aprender com os melhores. É sobre. Muito obrigada também por espaço, estar com vocês. Eu amo vocês todas produtivas, sempre são as minhas produtivas do coração. Isso eu já falo, isso já faz um bom tempo, né? Já faz um bom tempo que eu estou nessa comunidade. E é um prazer imenso a gente estar aqui hoje, nesta manhã, muito fria, para conversarmos sobre como as pessoas lembram da gente, como elas passam a confiar na gente. E aí sim, comprarem. Porque é para isso que a gente faz redes sociais, né? A gente não tá lá só para ser bonita, porque todas somos, mas não é só para blogueiragem que a gente está por lá. A gente quer faturar. Pelo menos eu estou por esse motivo. Acredito que todas nós aqui estamos lá por esse motivo. Então, para quem ainda não me conhece, só um breve histórico. Então, eu trabalho com comunicação e marketing desde que começou redes sociais. Então, lá desde 2011, eu comecei na época dos blogs. Então, a partir dos blogs, antes de ter
perfis profissionais, eu já trabalhava com redes sociais. Ok, foi um pouco depois do Orkut, mas de qualquer forma já era algo que estava despontando para a parte dos negócios. A partir daí, eu comecei a fazer também as consultorias com as empreendedoras. Então, a partir de 2018, que eu comecei oficialmente com as consultorias, então já temos aí uma boa trajetória acompanhando empreendedoras e trabalhando a sua comunicação e o seu marketing. Dentro dessa trajetória toda, eu pude perceber muitas coisas em comum, principalmente nos comportamentos, nas atitudes dessas empreendedoras. E isso foi o que me motivou a buscar um método onde elas pudessem se sentir muito mais seguras e poder despertar o fator ímpar delas. Foi a partir dessa proximidade e o que eu sempre falo nas minhas aulas do Lab e também nas lives é a escuta ativa. A escuta ativa que me possibilitou perceber tudo isso. Porque se eu não estivesse prestando atenção no meu cliente, nada do que eu tenho hoje apresentando para vocês seria possível. Então, o fator ímpar é justamente aquilo que nos torna únicos. E daí, para a gente começar a aquecer aqui, já trouxe um pequeno exercício. A gente vai buscar dentro da comunidade, e a gente pode usar os comentários ali para fazer esse exercício, uma pessoa que vocês vão elencar, pode ser só uma, tá? E que vocês vão dar uma característica que ela é única. Por que ela é única? Vocês vão explicar ali, rapidamente, algumas palavras, tá? Não precisa ser um textão. E vocês vão mostrar, por essa característica, por que ela se torna única. Vou dar 2 minutinhos, rapidinho. Sem dizer o nome, só dizer. Sem dizer o nome. Tá. Se quiser dizer o nome, pode, mas sem dizer o nome para a gente poder brincar, entendeu? E também, como é só uma para a gente poder, né, não preterir ninguém. Vamos lá. Quero comentários. É sem pensar na atuação profissional, né? Não tem a ver com a atuação profissional. É da pessoa. Por que ela é única? Tu olha aquela pessoa e tu entender por que ela é única. Ó, viu? Já temos aqui alguns. Perfeito. Ela... Ela é única porque acolhe a pessoa, independente do que é, do que faz. Uhum. E deixa eu perguntar para quem já fez. Foi fácil ou foi difícil elencar essas características? Muito fácil. Muito fácil? Eu achei fácil também. Eu acho que todo mundo falou. Eu acho que quando a pessoa ela é única, ela é tão autêntica que se sobressai, né? As características dela, né? Perfeito. Exatamente, essa pessoa. Então tá, então vamos para a parte 2 do exercício, tá? Agora, vocês vão listar 3 características únicas de vocês. É você, pessoa. Não é mais olhando para fora, agora é olhando para você. Quer botar um espelho? Pode. Para olhando para a gente. Quais 3 características únicas de vocês? Tá. Daí não quero mais brincar. Ó, viu? Essa eu já nem vou perguntar se foi difícil, porque vocês já estão dizendo, ó. Já é o primeiro momento. Vocês já estão dizendo que foi difícil.
Olha aí, temos gente que tá se olhando muito bem. Bom dia, Lizzy. Liz, tem que fazer o exercício. Ah, sério? Vou fazer, então. Por favor. Por favor. Para quem foi difícil? É justamente isso que eu queria propor, para mostrar para vocês o quanto é fácil a gente ficar olhando para fora e percebendo qualidades nas pessoas fora, mas como é difícil a gente perceber na gente mesmo as nossas características. E é justamente nas nossas características que mora o ouro da nossa comunicação. O nosso fator ímpar justamente está nas nossas características pessoais. Eu trouxe essa frase que ela é incrível, é maravilhosa. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Então, a gente sempre olha para fora e esquece de olhar para dentro, e esquece de valorizar aquilo que já tem na gente mesmo. Viu como foi muito fácil? Foi assim, ó, segundos, você... Até porque tem uma mulherada incrível nessa comunidade, isso é um fato, mas foi segundos para vocês darem as características de outra pessoa. E como é importante a gente olhar para a gente mesmo. Porque é isso, a gente tem uma vida inteira para a gente se tornar quem a gente mesmo é. E tem todo um processo, quando a gente é criança, e eu sei porque eu tenho uma pequena em casa, então, a pessoa é crua, ela simplesmente na sua essência. E daí, o que acontece? Durante toda a nossa vida, a gente vai recebendo camadas de julgamento, camadas de diversas formas, a partir das nossas experiências. Então, o nosso trabalho, na verdade, é a gente buscar a nossa essência, porque a gente já é o que a gente é. E esse é o nosso grande fator ímpar. E eu vou falar fator ímpar aqui muitas vezes ainda hoje, para que vocês fiquem com isso muito claro, o que é, como a gente pode buscar e como a gente pode usar o nosso fator ímpar. Porque, de fato, é ele que vai fazer com que as pessoas lembrem da gente. Que nem a Su falou, né? A Su, quando a pessoa é única, é fácil de lembrar. Oficialmente, todos somos únicos. É que a gente, muitas vezes, não usa a nossa singularidade a nosso favor. Então, muita gente acredita que posicionamento é nicho, é estratégia, é bio, é feed, é fora. É tudo fora, né? É algo que a gente coloca mais uma camada em cima. Claro que vai fazer parte do que a gente vai apresentar para o mundo. Mas muito antes disso, a gente tem a nossa identidade, a gente tem aquilo que a gente carrega. E que, claro, a gente vai moldar para aparecer para o mundo. Como a gente vai gostar, a gente vai escolher. A gente tem escolha sobre esse assunto, tá? Então, as pessoas não compram apenas o que você faz. Então, não é o serviço. A gente tem que sempre lembrar isso. Não é o serviço. Elas compram a forma como você enxerga o que faz. Em outras palavras também, como você mostra aquilo que você quer vender. Então, é um serviço? Como é que eu entrego o serviço? Qual é o real diferencial do meu serviço? O real diferencial do meu serviço é a minha entrega, do meu jeito. É assim que funciona. A pessoa pode ter duas nutris, duas preparadoras físicas, né? Duas que vão ter daqui a pouco o mesmo método, muito parecido. O que vai diferenciar? É a pessoa que vai entregar. Porque é o jeitinho dela todo especial que vai fazer essa entrega. Então, também a gente tem que pensar na questão da afinidade, de como a gente vai mostrar o serviço. As pessoas se conectam com pessoas, isso é uma frase, né, antiquíssima, desde que a internet as pessoas repetem ela, mas ela é uma verdade. E ó, a carta que eu tirei hoje, ó, o óbvio precisa ser dito.
Olha aqui a carta, estava dizendo. Estava aqui, ó. Então, o óbvio tem que ser dito. E por isso o fator ímpar é tão importante. Porque as pessoas se conectam com pessoas. No momento que pessoas se conectam com pessoas, a gente tem que mostrar a nossa singularidade. Ativar o nosso fator ímpar. Para justamente mostrar o nosso diferencial. Imagina um mar de pessoas todas iguais. Daí aparece um ponto amarelo, que nem eu lá no meio. Quem é que vai chamar atenção primeiro? É sobre isso. Então, a gente tem que ter consciência do nosso fator ímpar. E o que é o fator ímpar, no final das contas, né? É todo o nosso conhecimento, a nossa experiência, tanto de vida quanto do nosso trabalho, e a nossa visão de mundo, nossa opinião. E isso é o fator ímpar. Deixa eu ver aqui quem que tá falando. Falei isso esses dias. Tem várias pessoas que fazem fluxoterapia, mas ninguém faz como eu, da forma como eu faço. Adorei a dinâmica. É exatamente isso. Alice, frase top. Fui lá, já fui olhar pelos olhos dos outros. É, exatamente. Graças à comunidade, tem muitos produtivos aqui que auxiliam nessa caminhada. É, né, Bruna? Esse exercício a gente já fez e é muito importante. Na verdade, no Lab, a gente fez um exercício um pouquinho diferente. Mas sempre dou essa puxada, né? Porque a gente precisa aprender a se olhar. Então, vou apresentar para quem ainda não conhece o método ímpar, que são os 5 As. E o que cada A vai trazer de benefício para todo esse processo de revelar o nosso fator ímpar. Então, a gente tem a autovisão, a aceitação, a afirmação, alinhamento e aparição. Cada A dos 5 As trabalha um ponto diferente. Então, na autovisão é como você se enxerga. Então, dentro da visão, a gente vai trabalhar o nosso inventário ímpar, a linha do tempo ímpar e os nossos 5 brilhos. São exercícios totalmente diferentes para a gente entender como a gente se enxerga. Na aceitação, a gente vai para outro momento. Então, o que você precisa parar de esconder? Então, a gente vai trabalhar a história que conta, o diálogo com a autocrítica, aquela vozinha que fica buzuzando o ouvido das pessoas o tempo inteiro, enchendo a paciência e nos travando em várias situações, e acolhendo as vulnerabilidades. Então, é um outro momento para a gente trabalhar a aceitação do que a gente achou lá na autovisão. Então, dentro da afirmação, o que a gente vai trabalhar? O que a gente acredita, o que a gente vai colocar para o mundo. Então, nossa declaração ímpar e também o pitch ímpar. Aqui a gente já tem uma consciência maior de toda a nossa história, das nossas vulnerabilidades, e aqui a gente vai formatar o nosso discurso. Como a gente vai falar? Então, a gente trabalha a voz, a gente trabalha conceitos, nossas palavras, tudo isso a gente trabalha aqui nesse momento da afirmação. O alinhamento trabalha o nosso mapa de comunicação ímpar, porque a gente vai mostrar como a nossa comunicação parece, sua comunicação parece com você, é aqui que a gente trabalha esse alinhamento. E o mapa vai auxiliar nesse processo. E no momento da aparição, você está aparecendo de forma coerente? Então, aqui a gente trabalha a nossa postura ímpar. Então, isso tudo está dentro da metodologia. E tudo isso a gente trabalha em momentos diferentes dentro do Lab ímpar. Quem participou também do workshop de comunicação ímpar, que foi o meu primeiro movimento trazendo essa metodologia, pôde ter a metodologia como um todo aplicada. Então, foi bem profundo, foram algumas horas de processo bem intenso, da gente olhar para dentro, da gente passar por todas essas ferramentas. Foi realmente bem profundo. E foi nesse momento que eu lancei, de fato, o Lab ímpar. Por que eu trago isso dessa forma? Porque a gente precisa entender o nosso infinito particular. Nós somos um mundo inteiro. E todo esse mundo a gente pode utilizar como ferramenta na nossa comunicação. Então, quando a gente pensa na nossa linha do tempo, quando a gente pensa no nosso inventário ímpar, a gente tem muita ferramenta dentro do nosso inventário
para a gente conseguir comunicar aquilo que a gente gostaria. Porque se a gente faz uso da nossa própria história, mais uma vez a gente se diferencia, a gente cria conexão em outros espaços com os nossos clientes. Se eu falo da minha vulnerabilidade e conto uma história de vida, o nosso cliente vai se conectar muito mais. Ele vai lembrar da gente dessa forma. Porque ele vai lembrar que lá na situação tal, tu agiu assim, 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 e isso te tornou mais forte, ou foi uma grande queda, e por isso tu começou a estudar tal coisa. Ele vai lembrar dos pontos importantes da história. Tem diversas pessoas que eu sigo até hoje que eu lembro da história de cabo a rabo, porque eu ouvi várias vezes a mesma história, porque a nossa história é combustível dessa conexão. Ela é o ponto importante para as pessoas aprenderem a confiarem na gente. E a partir de todo esse processo da lembrança, confiança, é que a gente vai ter, de fato, a venda acontecendo. Elas vão comprar da gente porque elas confiam na gente, porque elas já se conectaram, porque elas já entenderam a nossa história. Quando a gente escuta a história da Aline, por exemplo, lá do suricatinho, né? Quando ela começou como era um suricatinho, hoje a gente vê ela como uma grande empresária. É perceber isso, ver a construção dessa pessoa. E ela vai repetir isso várias vezes, porque é importante que as pessoas percebam essa história acontecendo e percebam essa evolução. É lindo, e as pessoas se conectam muito mais quando a gente mostra a nossa evolução enquanto pessoa. É justamente isso que conecta. Quando a pessoa já vem pronta, a pessoa até duvida que a pessoa está ali pronta. Mas quando a pessoa entende a construção disso, de todos esses processos, se diferencia. A gente ganha profundidade na conexão. Não é uma conexão por, sabe, coisas rasas. Ah, porque eu gosto também de amarelo, daí eu gosto da Lana, porque agora, né, ela usa amarelo, então gosto de amarelo. A gente tem uma conexão. É mais profundo que isso, quando a gente conta a nossa história, quando a gente conta as nossas dificuldades, quando a gente demonstra as nossas vulnerabilidades. Lembrando, tudo isso são escolhas, mas é um caminho seguro para conexões mais profundas e que, com certeza, vão trazer mais resultados para vocês. Então, a gente se apropriar do nosso infinito particular é importantíssimo. E isso ajuda a justamente revelar o nosso fator ímpar. Agora trocou. Então, assumir quem você é e comunicar isso com clareza. Por isso que eu falo de revelar o fator ímpar. Porque, na verdade, ele já está aqui dentro da gente e a gente precisa, de fato, revelar. E a partir daí, com essa apropriação, com essa consciência daquilo que somos, a gente usa de forma intencional. E aí, sim, a gente vai conseguir comunicar com muito mais clareza. E quando a gente comunica com clareza, as pessoas se conectam, seguem a gente e também compram. Então, por isso que o nosso título de hoje dessa aula é justamente isso. As pessoas lembram, como as pessoas lembram da gente, como elas confiam e compram. É justamente através desse caminho. Então, dentro da tua comunicação, como isso vai funcionar? A gente vai contar a história, a gente vai dar pinceladas em situações vulneráveis que tem, claro, a ver com o teu negócio. E a partir daí, a gente vai conseguir gerar essa conexão. A pessoa vai ver o teu conteúdo e ela vai entender que não, ela já passou por isso. Eu posso confiar nela porque ela já passou por isso. E agora eu estou nesse momento, eu vou pegar na mão dela para passar por esse momento também. É justamente esse movimento de mentoras, né? A mentora, a gente só compra da mentora porque ela já passou pelo momento que a gente precisa passar. Ela já construiu a ponte, ela já sabe o caminho. Então, tu vai utilizar justamente esse método que ela construiu, ela passou por isso, então a gente vai utilizar esse atalho, né? Porque é isso, ela já mostra esse caminho pronto. Tá tudo certo até aqui? Então, eu trouxe para vocês um exemplo, só visual desta vez, porque eu não trouxe vídeos. Geralmente, eu costumo trazer vídeos para a gente analisar, mas hoje eu quis fazer um pouco diferente. Para a gente entender o quanto o nosso fator ímpar
pode nos levar a lugares inimagináveis. A Mari, ela já vi a história dela algumas vezes, né? E quando ela participou agora acho que de uma última capa, ela foi muito questionada, né? As pessoas começaram a falar que foi comprada a capa, enfim. E ela de novo trouxe a história dela. E é isso. A gente tem as oportunidades perfeitas de trazer a nossa história. Mas a nossa história de uma forma que faça sentido para construir admiração, conexão e que as pessoas passem a confiar em você. Ou seja, trazer mais confiança para aquilo que você fala todos os dias. Então, ela relembrou a história dela a partir dessa capa e toda a sua trajetória. Então, ela contou que ela é adotada, ela contou que ela começou a trabalhar muito cedo. Ela contou também que foi a partir dos vídeos que ela começou a fazer em 2020, lá no meio da pandemia, que ela nem tinha ideia de onde ela podia chegar. Mas foi justamente fazendo esses vídeos diferentes, tentando traduzir esses conteúdos de biologia, que ela conseguiu estar, por exemplo, num palco onde diz influência responsável. Porque hoje ela é uma referência de influencer responsável, que traz ali um conteúdo verídico, ela prima por isso, e ela sempre fala a mesma coisa. Ela repete. A gente tem que parar com medo da repetição. A repetição ela é importante para a gente fixar, porque não é todo ser humaninho que está batendo ponto no teu perfil todos os dias. Então, são pessoas diferentes, elas vão circulando, são pessoas diferentes. Inclusive, eu falei isso no Lab ontem também, que é importante a gente repetir. A gente tem que parar com esse medo da repetição, mas repetir de forma estratégica. Ah, pois é. Eu tenho que pensar assim. Tem que mesmo. A ideia da influência responsável, então, ela carrega isso para todo canto agora. Hoje ela tem grandes palcos, ela foi para o Bial, ela foi para vários programas já. Por quê? Porque ela se tornou referência de algo que poderia ser bobo, não é mesmo? A gente botar uma fantasia e a gente traduzir um conteúdo científico para a grande massa. Ok, acho que ninguém aqui é bióloga, né? Me corrijam. Mas a gente tem possibilidade de buscar o nosso formato de conteúdo para fazer a diferença na vida das pessoas. E, claro, é um trabalho de formiguinha, né? Ainda mais no caso dela, que ela começou a monetizar de fato, além das plataformas, por meio das publis. Então, ela começou as publis, mas foi a partir do alcance. O nosso caso é um pouco diferente, né? A gente já tem algo para monetizar. Porque a gente aqui não está dependendo da plataforma, inclusive Instagram, né? Pelo amor de Deus, que até o Facebook já monetiza e o Instagram ainda não. É uma decepção na vida. Mas, enfim, seguimos, né? Porque o nosso objetivo é outro. A gente não está aqui na blogueiragem. A gente quer fazer o nosso negócio crescer. Então, se a gente quer fazer nosso negócio crescer, que formas a gente consegue repetir o nosso conteúdo com o nosso fator ímpar ativado, gerando conexão para gerar confiança e gerar vendas. É isso que a gente precisa entender. Então, qual é o tema que você fala no seu trabalho? E, obviamente, pode ser mais de um, né? Porque tem um tema central, que eu chamo, pelo menos, de tema guarda-chuva. Então, é um tema guarda-chuva. No meu caso, é comunicação. Então, dentro da comunicação, tem muitas oportunidades de conteúdo que eu posso trabalhar dentro da comunicação. Certo? Como vocês estão por aí? Então, tudo certo? Estão com dúvidas? Podem mandar aqui, tá? Ou podem abrir também o áudio. Levantando a mãozinha, para não dar um bololô. Mas pensando no nosso tema de trabalho, o que é importante a gente pensar? Que ele é só o guarda-chuva. Unindo o tema principal, a nossa história, e de novo, né, todos aqueles elementos que a gente tem dentro da metodologia ímpar, que a gente revela o nosso fator ímpar, a partir daí que a gente vai trazer o diferencial do nosso trabalho. Porque, de novo, o diferencial somos nós. E dentro desse tema principal, qual é a sua opinião sobre esse tema que ninguém conseguiria copiar?
É aqui que está, de fato, o verdadeiro ouro da nossa diferenciação. Quando a gente trabalha com opinião, a gente tem a possibilidade de buscar as pessoas certas para estarem com a gente. Porque quando a gente trabalha opinião, a gente se posiciona. E essa opinião pode ser, inclusive, polêmica. Inclusive, possivelmente deve ser polêmica. Óbvio que a gente vai ter que aguentar o rojão, né? Dentro disso tudo. Porque daí, quando a gente trabalha com opiniões mais polêmicas, a gente vai ter movimentos contra, e tá tudo bem, porque a gente está se propondo a esse movimento. Mas o que é importante? A gente não ficar com medo do que possivelmente pode acontecer. No momento que a gente traz a nossa opinião, a gente consegue ganhar mais pessoas que vão estar conosco, nos divulgando, porque daí a gente começa a ganhar, entrar naquela fase da comunidade, é quase fãs. Entendem? Fala, Soninha. Lá, não sei, dá para ouvir, porque eu estou com a máquina ligada, deixa eu sair daqui. Não, dá para ouvir, dá para ouvir. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, né, no coisa, eu tinha um pouco de receio desses haters, né? Eu disse, nossa, eu assim, com toda a minha humildade, eu com medo dos haters. Aí, então, o que aconteceu? Eu botei uma vez um post de bolos artificiais, né? Bolos fakes, porque eu fazia muito bolo fake. E aí, então, mas os meus bolos não são aqueles artísticos lindos, era um bolo que tu camuflava dentro da decoração. Ok, ficava bonito, botava vela. As crianças gostavam. Aí eu fiz um post sobre isso. Os bolos fake. Aí expliquei o que era e botei várias fotos. Aí começou. Que bolo horrível! Ai, Deus! Que eu não ia botar esse bolo. Olha, teve uns 3 que falaram. Sabe que eu dava risada? Eu li aquilo ali, eu dava risada. Eu disse, gente, que coisa boa! Porque nem todo mundo vai gostar do teu trabalho, ok, né? E eu continuei seguindo, só que daí eu vejo aonde que eu posso ir para não ter também os meus haters, né? Mas eu adorei. Não, mas dizem que quando a gente começa com os haters é que já deu certo, né? É? Deu até engajamento, né? Engajou. Vou ter que polemizar, então. Vou ter que polemizar. Mas é verdade, por isso que a polêmica ela é importante. Por isso que eu trouxe exatamente esse tópico da opinião. Porque a opinião que entra na diferenciação. Porque se a gente fala o básico e tá assim, né, liso, flat, entendeu? Tá assim, falando o que todo mundo tá falando, qual que é a diferença? De novo, é aquela mesma imagem. Pensa aqui, todo mundo de preto num grande cenário, assim, um mar de gente preto. Daí que nem um pontinho amarelo lá no meio. Quem que se diferencia? O pontinho amarelo é a opinião. Claro. Entende? É isso, se destaca. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu estou botando receita, então eu vou ter que botar assim, uma receita polêmica, assim, pá! Podia testar receitas. Essas receitas mirabolantes que aparecem que vira trend, testa uma receita dessa, pra gente ver como é que fica. Vou pensar. Não foi tu que fez uma vez aquele... Era tipo um biscoito ondulado, grandão, assim. Não? Eu fiz esse aí, a da onda? Não, esse aí eu ainda não fiz. Mas eu fiz esse, mas não ficou onda, ficou um biscoitão só. Sim. Então, esse aí eu tenho que fazer. É isso aí, obrigada. A Bruna disse que já... Nada, mano. A Bruna disse que já recebeu vários haters. Mas não me apego, até faço conteúdo deles. Mas é verdade, porque a gente tem que lembrar que eles estão ajudando no nosso engajamento. Tá ótimo. Diz, obrigada, manda mais comentário, a gente adora. Porque quando comenta, mostra pro algoritmo. Ele não tá lendo, ele não tem um juízo de valor, o algoritmo. Para ele é só mais um comentário. É a gente que dói no coração, que leva, né? Essa é a questão. Mas para o algoritmo, essa pessoa está relevante. Porque ela está recebendo comentários, está recebendo interações.
Para ela não vai. Para o algoritmo não faz diferença nenhuma. A gente que lide lá com a nossa terapia. Botar a terapia em dia. É isso. Mas eu vou ouvir uma frase ótima, que é bem antiga, na verdade, que é aquele prego destacado leva martelada. Acho que é essa frase, né? Alguém lembra direitinho? Mas eu ouvi essa frase. Mas é verdade. Se destaca, leva martelada. Então, é isso? Tá tudo bem, a gente tem que saber da possibilidade. Mas levar como um pensamento de é só mais um comentário, é mais engajamento para mim, é o ideal. Porque daí, esse tipo de situação não nos limita, não vai dar voz, não vai dar apoio para aquela vozinha xarope que fica nos nossos ouvidos normalmente, né? Que fica, a gente sabe que fica, eu chamo de Lucrécia, essa maldita, né? Então a Lucrécia fica lá abusando os ouvidos da gente. Já estamos aqui, já estou não ouvindo Lucrécia, entendeu? Ela fica lá longe, já estamos em outra fase. Mas até chegar nesse momento, a gente sabe que tem uma grande trajetória. E claro que quanto mais a gente tem noção, consciência do que é o nosso fator ímpar, de quem somos, mais a gente tem que... Cala a boca, Lucrécia. Mais a gente tem força para fazer isso, entende? Essa é a situação. Por quê? Porque a gente sabe do nosso potencial. A gente sabe que tem pessoas que se interessam pelo que a gente oferece. Essa é a situação. Tem pessoas que estão ali nos ouvindo, dando voz, querendo o nosso serviço, precisando do nosso serviço, é além. Quantas pessoas, pensa, em alcance, tá? Quantas pessoas você ainda não alcançou e que se alcançasse, você ia praticamente salvar a vida dela? Agora, faz sentido a gente ficar quietinho no nosso canto porque a Lucrécia tá abusando a vida da gente? Não faz, né? A gente não tá salvando a pessoa que nem nos conhece, pelo amor de Deus. Olha o potencial que a gente tem versus aquilo que a gente fica se limitando. Por isso que eu falo sempre do fator ímpar, porque a gente tem que ter consciência do fator ímpar, para daí sim manter essa força sempre ativa, sempre ali com a gente. Porque se a gente só fica se comparando, que é o caminho normal, a comparação para fora, porque a gente vai analisar fora, o marketing faz muito esse movimento, né? A gente vai analisar o concorrente, a gente vai analisar a identidade visual do concorrente. 5 concorrentes para não sei o quê. Tudo bem analisar, faz parte, não estou dizendo para não fazer, mas é de um outro lugar. Perdão. Como é que eu vou analisar esses concorrentes para eu me diferenciar? Não é para fazer igual, não é para copiar, não é para fazer parecido. É como é que, dentro disso tudo, eu vou me diferenciar. Pode falar, Aline. Eu queria contribuir justamente com uma sugestão de prática para retomar algo que tu mesma já trouxe, mas às vezes a gente acaba deixando passar, que é o fato de que justamente quanto mais nós nos conhecemos e quanto mais nós nos apropriamos disso, que nós conseguimos comunicar aquilo que é relevante sem entrar num terreno que não é o nosso e sem daqui a pouco, né? Porque existe a insegurança do hate, existe, nós somos seres humanos, né? Então, quanto mais profundo for o nível e o terreno no qual eu estiver jogando, menos risco eu tenho de me envolver em BOs que não são meus, porque daqui a pouco, nessa insegurança de começar um assunto e daqui a pouco fazer outra coisa, e eu tenho falado isso para vocês, agora vende esse produto, agora vende outro produto, agora fala sobre isso, agora fala sobre outra coisa, a gente acaba entrando em terrenos que não são nossos e falando sobre assuntos que nós não dominamos. E aí, sim, todas essas coisas vão acontecendo. Então, ao invés de a gente ficar caminhando que nem caranguejo para os lados, a gente tem que fazer o que eu trouxe naquela outra aula do triângulo, de aprofundar de verdade no que a gente faz e de jogar com quem também tem o mesmo nível de profundidade que a gente. Isso também ajuda para que a gente desenvolva essa segurança, saiba o que a gente está fazendo e no momento que vier algum tipo de crítica, que vai vir, ou na nossa cara, ou velado, até por pessoas que nós conhecemos, aí a gente já se sente muito mais preparado, porque a gente tem a consciência de que está dando o nosso melhor e de que está fazendo aquilo que faz sentido com a nossa especialidade. Perfeito. Por isso que antes ali, exatamente na mesma linha da tua fala, Aline,
qual é o tema do seu trabalho. Por que é isso? É pensar o guarda-chuva como um todo. Daí tu pode até fazer um mapa mental. Eu gosto muito de fazer um mapa mental nesses movimentos. Por quê? Porque daí a gente coloca o tema principal em cima e vai listando ali tudo que tem a ver com o meu trabalho, com a minha entrega. E a partir daí a gente vai fazendo escolhas para que caminho a gente vai. O que eu vou aprofundar aqui? Daí a gente pode fazer também justamente esse movimento de pensar o que o meu cliente está precisando de tudo isso. E daí que entra a ideia da gente olhar para o nosso cliente e ter escutativa. Por favor, tenham a escutativa. E quando é a escutativa, não é só escutar e tal, escutei agora. Anotem e, de preferência, palavras exatas que o cliente usou. Por quê? Porque isso vai gerar um movimento muito importante de identificação do cliente de vocês. Então, quando no vídeo, vocês já sabem, né, o guarda-chuva do tema principal do trabalho, e vocês vão abordando, né, em movimentos diferentes, em momentos diferentes, os temas que estão abaixo desse guarda-chuva, com frases que o cliente de vocês falou, não tem como a pessoa não se identificar. Impossível tu não receber. Meu Deus, mas tem uma câmera aqui. Como assim? Tu tá me espionando? Esse é o movimento. É isso que a gente precisa. Esse é o objetivo final. Aí que a gente precisa chegar. Para gerar identificação de fato, para as pessoas lembrarem da gente, terem cada vez mais confiança em nós e, por consequência, no nosso trabalho. E aí sim a gente tem a compra. Parece um caminho longo, mas ele não é, tá? Tem coisas, inclusive, que acontecem meio concomitantes. Então, a pessoa vai lembrar de ti e, ao mesmo tempo, ela já vai confiando cada vez mais. Porque ela tá te vendo com recorrência, ela tá percebendo que tu tem ali uma constância nessa comunicação, tá trazendo sempre um assunto que é próximo, que é tudo que ela precisa ouvir e ela vai gerando essa confiança. Daí é impossível ela não comprar de ti. É impossível. Porque daí dentro desse processo ela já se entregou, porque ela já percebeu que ela lembra sempre de ti como uma referência, ela já confia em ti. E a partir daí é, de fato, impossível a gente não ter o tchim. Eu adoro o barulhinho daqui do Wi-Fi. Não é maravilhoso? É maravilhoso. É uma coisa assim incrível, absolutamente incrível, tá? O Pix, entendeu? É isso que a gente quer, gente. Não é pela blogueiragem em si. Gostaria de receber recebidos? Gostaria de receber recebidos. Mas gosto mais do Pix. Entendeu? Gosto mais do Pix. É sobre. Trouxe um exercício para vocês diretamente, ó, da aula de ontem, aula 8, lá do Lab. Importei de lá, porque acho que dentro desse processo todo vai fazer muito sentido, tá? Então, a ideia é vocês gravarem 3 vídeos. E por que 3? Porque para vocês se exercitarem. A ideia é exercitar aqui. Não estou pedindo obrigatoriamente para postar, mas, por favor, postem. Porque vocês vão ter 3 vídeos, né, gente? Possível não sair um que vocês não vão gostar. Eu espero que os 3 vocês gostem e os 3 vocês possam aproveitar. Mas, de qualquer forma, a estrutura da proposta é o que eu vejo, mais o que eu acredito, mais o que eu aprendi, mais o que eu recomendo. Recomendo no sentido de orientação. Vocês estão ouvindo um barulho chato porque a pipoca está insuportável aqui, me incomodando. Não? Que bom. Porque tá aqui no meu ouvido a pipoca, minha gata, tá? Ela quer sair. Tá um frio. Eu não vou abrir a porta agora, tá frio. A ideia, então, o que eu vejo é aquilo que eu percebo no mercado como um todo acontecendo no meu nicho. Então, o que eu vejo. Daí a gente vai unir com algo que eu acredito sobre isso tudo. Então, a minha opinião. A minha opinião, porque eu aprendi por observação dos meus clientes, por ver o mercado agindo de determinada forma. Tu vai comentar o que tu aprendeu a partir disso e o porquê que tu recomenda o contrário, provavelmente, né? Porque se a gente está vendo uma coisa que está errada, provavelmente vamos dar uma recomendação contra. Ó, depois que eu participei do Lab Workshop, eu comecei a fazer mais vídeos e postar, mesmo que tenha feito 1000 vezes. É isso, gente. Essa é a Fábio falando. Maravilhosa.
realmente ela tem aparecido mais. Isso é maravilhoso. Fico muito orgulhosa. Parabéns. Porque é muito... Óbvio que o método existe e estou aqui para auxiliar vocês, mas é o esforço único, né, de quem vai aplicar o método que vai ter os resultados. Então, eu fico muito orgulhosa, porque, na verdade, é um trabalho todo da pessoa em si, doar, buscar a melhoria e, a partir daí, ter os seus resultados. Pedir apoio dos universitários. Vocês anotaram o exercício, tiraram o print? Sim. Gostaria que vocês gravassem. Se puder, postem, tá? Não vou obrigar ninguém, porque eu não sou essa pessoa que obriga as pessoas a fazerem as coisas, eu acho péssimo. Mas, por favor, exercitem, isso é muito importante. Porque é justamente o exercício que vai possibilitar vocês chegarem nos objetivos que vocês gostariam. E é justamente aparecendo que vocês vão ter, de fato, toda essa cadeia que é o título da nossa aula. As pessoas vão lembrar de vocês, vão confiar em vocês e vão comprar de vocês. Isso só vai ser possível se vocês começarem a aparecer mais. Pode falar, Su. E se eu tiver dúvida depois, na hora de montar Pode o meu me chamar. Pode me chamar, não tem problema. Tá bom. Não tem problema, estamos aí para isso. Se alguém quiser fazer um pré-roteiro rapidinho aí, quiser trocar uma ideia agora, também fiquem à vontade, tá? Mas a ideia é justamente essa, da gente mostrar para o público o quê? O nosso ponto de vista, o que a gente acredita, a partir desse ponto de vista, né, geral, a gente vai fazer uma análise de um cenário. Essa é a ideia desse objetivo aqui, desse exercício, tá? O que tu aprendeu olhando tudo isso e o que eu recomendo. E daí eu puxei uma orelha ontem e eu vou puxar aqui também. Ninguém dá dica aqui, pelo amor do Senhor Jesus. Combinado? Dar dica que nem dá brinde. Brinde é caneta ruim, que não é da Sul, da S3, entendeu? Caneta ruim que tu aperta 2 vezes, ó, que essa aqui já não funciona mais, entendeu? Isso aqui, lembrem disso. Brinde é caneta ruim que tu aperta 3 vezes, ela se desbugalha toda. Tá? Dica é a mesma coisa. Dica é uma coisa muito rasa, que a pessoa não dá bola mais, ninguém mais tem interação com dica. As pessoas querem orientação, elas querem algo mais profundo, onde a gente vai conseguir perceber a profundidade do conteúdo daquela pessoa. Então, é uma orientação. Um direcionamento. Ninguém dá dica aqui, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Vamos... Diquinha. Eu vou dar uma diquinha. Piorou, né? Piorou, né, amor? Isso já era ruim a dica. Agora, a diquinha, daí, né? Não vai dar bom. Mas, enfim, eu tô brincando, mas é uma verdade, tá, gente? É importante que eu trago dessa forma para vocês lembrarem, né? Fixar bem, por favor. Orientações, a gente vai dar uma sugestão. Sugestão. Palavra boa, entende? Dica não. Dica... Tá. E ninguém paga por dica também, né, gente? Agora, por uma orientação, poxa, uma orientação, a pessoa paga, a pessoa desembolsa ali por uma orientação, entendeu? Dá um pix, rola um pix. Tá ruim de levantar a mão aqui, ela é como diz o ditado, se o conselho fosse bom, a gente vendia e não dava. Não é? É a mesma coisa, é a dica. É sobre isso. É sobre isso. Então, meus amores, dito tudo isso, se alguém tem mais alguma dúvida sobre esse exercício? Eu acho que a Suzana estava falando, mas o áudio dela está muito baixinho. Fala de novo, então. Estão me ouvindo agora? Sim, melhorou. Não, eu tô pensando aqui, enquanto tu tá falando, eu tô pensando até conforme alguma coisa que eu pincelei na palestra do Acelere sobre adequar a rotina, a tua real rotina com a prática da atividade física. E, tipo, pensando nessa ideia de, cara, vida real, a gente é mãe, muitas não têm rede de apoio, não tem saco para academia, quer treinar em casa, e aí eu tô começando a pensar, pensando nisso, e aí tu falou
Dizendo exatamente isso, uma orientação e dizendo que eu posso estar orientando para que tu consiga treinar em casa, se for o caso, ou enfim. Tá, Cuidado agora- com o gerúndio, tá? Porque senão a gente vai parecer um telemarketing. Daí não, também não vai estar dando, entendeu? não, Isso não vai estar dando, entendeu? Lembra disso também, para não parecer um telemarketing. Tem um. Daí é o português mesmo que a gente está falando, tá? Não é nem. Mas é Ai, não ótimo. fala em telemarketing, eu trabalhei muitos anos nessa porcaria e não posso nem me lembrar disso. Ah, pois é. Mas fica, né? Não Eu fica trabalhava de pedinte profissional, conhece? Ai, aquela- desculpa, gente, eu ri com. Aquela que pedia dinheiro para entidade de caridade. Sim, Eu trabalhei para LPV. também. Mas batia todas as metas. Ah, mas as pessoas são pagas para trabalhar, para pedir as coisas. Claro! Eu acho que alguém vai trabalhar de graça. A gente ganha Aqui tem uns comissão em cima do aposentados valor. lá, meio assim, não sei. E tu tem meta, se tu não bate a meta, tu vai pra rua. Ah, tá bem explicado porque que é o motivador deles, porque pelo amor de Claro. Deus, né? Claro, se fosse assim, as pessoas não iam querer estar pedindo mais e tentando aumentar a contribuição. Tu faz isso porque tu vai ganhar em cima, né? Mas pensa o quanto isso é difícil. Tu convencer uma pessoa a te dar um dinheiro sem receber nada em troca. Eu sei. Eu sei. Eu já doei bastante para a LBV, inclusive. Eu trabalhei na APAI. Ah, também. Também. O que eu ia falar que era importante? A Aline queria falar alguma coisa. Sim, pegando o gancho do que a Suzana trouxe, 2 pontos, né? Primeiro, vocês fazem parte de uma escola de gestão de rotina e projetos. Usem isso a favor das empresas de vocês, pelo amor de Deus. Não é só pôr em prática, é deixar claro que estão pondo em prática. Muitas já fazem isso, já compartilham, e eu não digo isso, mostrem que são minhas alunas, eu não preciso disso, vocês fazem isso naturalmente em virtude de tudo que a gente faz aqui. O ponto é, usem a favor de vocês para mostrar que vocês são especialistas que estão em constante desenvolvimento. Olha o que a Lana trouxe agora, olhem o que a Suzana trouxe agora. Poxa, eu entendo que um desafio que a minha equipe, que os meus clientes têm é gestão de rotina. Se eu estudo gestão de rotina, por que eu vou dar margem para o meu cliente ir estudar, ir fazer marketing, ir treinar com alguém que simplesmente entende a rotina dele, sendo que eu não entendo? Só que eu estudo isso, então eu também entendo. Então, usem isso a favor de vocês. E o outro ponto que também tem a ver com rotina, e aí traz bem o que a Su também estava trazendo, é o fato de, poxa, se eu entendo que eu tô aprendendo aqui com a Lana, tô entendendo as coisas que fazem sentido eu compartilhar, eu vou compartilhar até as coisas da minha rotina que fazem sentido eu compartilhar. Porque, na maioria das vezes, as coisas que as pessoas mais memorizam são aquelas que a gente nem percebeu que compartilhou. Então, sejam estratégicas. No meu caso, por exemplo, eu posto bastante lazer ao final de semana. Por quê? Porque eu trabalho com gestão de rotina. As pessoas precisam ver que é natural, precisam ver que tanto eu consigo fazer o que eu faço, que eu consigo fazer todas essas coisas. Se eu vendesse outra coisa, eu não compartilharia isso. Eu falo abertamente sobre espiritualidade. Por quê? Porque espiritualidade é um dos nossos pilares, independentemente de religiões. Então, aquilo que o meu treino, eu posto quando é musculação e quando é caminhada, e quando não é, eu mesma dou risada. Bah, se eu fosse a maquininha que eu nem ia reconhecer. Por quê? Porque faz parte do meu trabalho. Então, observem aquelas coisas que são de rotina, que são cotidianas, que vocês estão compartilhando, que não parecem ter nada a ver com o trabalho, porque são essas que a audiência vai lembrar, e se vocês não disserem qual é a conexão que isso tem com o trabalho de vocês, elas vão imaginar. Então, olhem para isso também, porque muitas vezes a parte do trabalho está redondinha, mas a parte pessoal está sendo muito sem consciência, e isso aí pode estar quebrando vocês também, porque a gente não coordena o que as pessoas lembram da parte que a gente não faz com intencionalidade. É por isso que dentro do método a ideia é sempre trabalhar com intenção, vocês se apropriarem, para daí sim, com intenção, vocês darem essas pinceladas. E não, lembrando, são escolhas, né? A gente vai escolher o que vai postar.
É nosso perfil, a gente não é obrigado a nada. Já não gosto de obrigar as pessoas, a gente também já não é obrigado a nada. Então, assim, são escolhas. A gente escolhe estrategicamente, justamente como a Aline estava comentando agora. E é dessa forma que a gente vai construir o nosso posicionamento. E daí sim, fazer com que as pessoas lembrem da gente, gerem confiança e comprem. Tá, meus amores? Então, finalizando aqui, queria deixar para vocês uma reflexão. Se você continuar se comunicando como todo mundo, por que alguém escolheria você? Né? É por isso que existe o método ímpar, para que você se diferencie. É justamente por esse processo que o método ímpar aparece na vida de vocês, para que revele o fator ímpar, que é o que vai diferenciar vocês e ir muito além, se destacar de fato no mercado, com autenticidade. Então, como a gente falou lá no início, aqui tem um QR Code que vai direto para a página de vendas do Lab Ímpar. O Lab Ímpar, ele é uma assinatura e hoje eu estou ofertando para vocês um cupom de 10% de desconto para que vocês também possam vir para o Laboratório de Comunicação Autêntica, onde a gente aplica todas as aulas o método ímpar, de diferentes formas, para que a gente possa ir construindo e revelando o nosso fator ímpar. Tá, meus amores, foi um prazer imenso estar com vocês. Imenso, 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 como sempre. Vocês são produtivas no meu coração, eu adoro, adoro, adoro essa comunidade, é muito gostoso estar aqui com vocês. A energia nossa em conjunto é sempre maravilhosa, é especial. E um prazer de fato. E espero vocês lá no Lab, né? Para estar com a Rê, com a Inês, com a Bruna. Já tem uma galera das produtivas lá. A Ana, a Karen, a Lu. Tem uma galera já lá esperando vocês. Então, quem bater no coração que quer estar conosco vai ser muito bem-vinda por lá. Alana, depois tu coloca pra gente no grupo, por favor, o link para facilitar, porque eu vi que algumas estão pelo celular e aí elas vão ter dificuldade de ler o QR Code. Tranquilo. E depois, gurias, a Alana vai me mandar a apresentação, a gente vai colocar a aula lá na QIFI e vai colocar o PDF dela também ali nos anexos para vocês poderem refazer a atividade. Essas atividades que são de autodescoberta, elas são muito importantes a gente refazer de tempos em tempos. Então, eu recomendo que vocês acessem o material e refaçam. Para a gente concluir, então, a confiança ela é uma consequência de uma construção. Então, a gente não pode esperar que do dia para a noite a coisa se desenvolva. Se vocês forem observar, e isso é algo que a gente vai fazer juntas na sexta-feira também no nosso encontro, 6 meses atrás, nós éramos outras pessoas. Se nós estamos o tempo todo evoluindo e nos desenvolvendo e nos conhecendo, a nossa audiência também precisa conhecer essas novas pessoas que nós vamos nos tornando. Então, é importante ter uma metodologia para que essas mudanças, elas soem como desenvolvimento e não como inconstância. E eu convido vocês a anotar isso aí nos playbooks de vocês. Desenvolvimento e não inconstância. Porque nós vamos aprendendo coisas novas, nós vamos mudando até a nossa linguagem. Num período em que nós estamos lendo menos e num período em que nós estamos lendo mais, a nossa comunicação é totalmente diferente. Então, para que isso soe como progresso e para que as pessoas que querem aprender e se desenvolver conosco e ser nossos clientes não se sintam traídas, e eu já falei isso sobre as dissonâncias, né? Quando uma pessoa conhece outra de uma forma e, de repente, essa pessoa que a gente conhece começa a mudar totalmente, é uma sensação de traição, é uma sensação de desconfiança que se instaura. E a gente acabou de ter uma aula sobre atualidades também, na qual eu abordei isso, e toda a reflexão que a Alana trouxe, inclusive com práticas, é justamente para isso, para a gente não achar que uma relação de confiança, que comunicação estratégica e que venda se opõem, porque, na verdade, elas são a ordem natural umas das outras. E aí, como a Alana muito bem trouxe no início, nós estamos nas redes sociais para vender. Se não fosse para isso, nós não estaríamos lá. Nós estaríamos em vários outros lugares, fazendo várias outras coisas. Então, muito antes de qualquer apego emocional, muito antes de qualquer alimento ao ego, nós precisamos usá-las como ferramentas, porque é isso que elas são.
ferramentas, e não nossas, mas para as nossas empresas. Se eu escolher não postar nenhum story hoje, se eu escolher não postar nenhum conteúdo no feed ao longo dessa semana, o que a minha empresa perde? E se a resposta for que a minha empresa não perde, quer dizer que eu estou sendo improdutiva na minha produção de conteúdo. E aí está mais do que na hora de buscar acompanhamento com a Alana. Agora, se a minha empresa perde alguma coisa, então quer dizer que as redes sociais já são uma ferramenta e que já estão servindo ao negócio. Então, quanto melhor for a minha performance lá, mais o meu negócio ganha. Então, não é um jogo de diversão e de trends, mas sim um jogo a longo prazo de relacionamento, de comunicação, de conexão e, é claro, de confiança e vendas. Então, o que eu quero que vocês façam depois da aula de hoje, além de todas as tarefas que a Alana já trouxe, é fazer uma varredura de verdade nas redes sociais de vocês, para verificar se elas estão transmitindo a verdade de vocês com um enfoque estratégico, ou se daqui a pouco elas estão até mais parecidas com as referências de vocês do que com vocês mesmas. Porque muitas vezes isso acontece. Nós estamos olhando tão para fora que nós acabamos nos desconectando de quem nós somos. Não é à toa que foi mais fácil fazer o primeiro exercício que a Alana trouxe, de falar sobre o diferencial de outra pessoa, do que o segundo exercício de falar sobre os nossos. Então, as nossas redes sociais, elas têm que ser uma extensão de quem nós somos, e não uma reprodução do que outra pessoa é. Então, eu quero que vocês façam essa análise, e com base nessa análise, refaçam as dinâmicas que a Alana trouxe para que os ajustes necessários sejam feitos com objetividade, praticidade e com estratégia. E lembrando que ela liberou um super cupom de desconto para vocês entrarem para o Lab e terem toda essa orientação. Lembrando sempre que a rotina é o produto da construção dos nossos sonhos. Se na minha rotina está a produção de conteúdo, se na minha rotina está a comunicação com o meu cliente, se na minha rotina está a comunicação com a minha audiência, então tudo isso tem que estar construindo os meus sonhos. Tem que estar visando o aumento de faturamento, tem que estar visando o aumento de lucratividade, tem que estar visando um ajuste de público. Então, eu preciso saber se eu estou atraindo as pessoas para quem eu quero vender ou se eu estou atraindo pessoas aleatórias. E isso é um jogo de conhecimento. Não é um jogo de apareceu para mim no TikTok um vídeo e eu reproduzi. Não, tem que ser método, de uma forma profunda e de uma forma seguindo referências. Então, nessa sexta-feira nós temos o nosso encontro às 9 da manhã, também aqui pelo Meet, esse não fica gravado. Nós vamos aprofundar 5 pilares da comunidade Fortuna e das nossas vidas, vai ser bem legal, e tem a ver com o que eu falei antes, vocês vão lembrar. Terça-feira que vem nós temos aula normal e é o nosso Product Day, então nós teremos vagas abertas para a comunidade Fortuna, quem tiver amigos que queiram estar com a gente já sabe. Nossa avaliação mensal de junho vai ser no dia 1º de julho, porque nós temos aula até dia 30. E a sugestão de aula adicional é uma aula que a Alana também conduziu comigo, que está lá no módulo de ferramentas, sobre a análise de métricas do Instagram. É uma aula em que nós vamos analisando as métricas, observando possibilidades de ajustes e fazendo combinações para garantir que os objetivos do negócio estejam também sendo os objetivos das redes sociais. Caso contrário, nós estamos indo por caminhos diferentes e aí nós vamos nos tornar improdutivas. Então, quero mais uma vez agradecer a Alana pela entrega de excelência, pela disponibilidade, por trazer aqui conhecimentos que não se encontra em qualquer lugar e realmente nos trazer insights relevantes. Muito obrigada. Obrigada a todas as produtivas que estiveram aqui, especialmente as que já são alunas da Alana também e que estão trazendo feedback positivo do trabalho dela. Nós sabemos que isso é muito importante. Muito obrigada, tenha uma excelente semana e nos vemos na sexta.